como nosso Deus. Não. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal A Nossa Voz. O tema de hoje é Refutando o Calvinismo. Você sabe o que é calvinismo? Calvinismo e arminianismo são sistemas teológicos bíblicos oriundos da Reforma Protestante. Há entre eles algumas diferenças, entre elas a principal, a predestinação individual das pessoas para a salvação. E no vídeo de hoje eu vou refutar, com base bíblica, a teoria calvinista da predestinação. Mas antes da gente começar, já vem aqui, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, isso ajuda muito a gente a crescer, compartilha esse vídeo. Na descrição desse vídeo também eu vou deixar um link que você vai ter acesso a um seminário do pastor Jamierson Oliveira. Mas depois a gente fala sobre isso. Vamos pro vídeo. Como eu já disse, a grande diferença entre o calvinista e o arminiano é que o calvinista acredita na predestinação individual das pessoas e na irresistibilidade da graça. Já o arminiano acredita que a salvação que foi nos dada através da cruz do Calvário, ela é mediante a aceitação do homem ao sacrifício de Cristo. Os calvinistas usam uma série de versículos bíblicos para pregoarem e afirmarem a sua teoria da predestinação. Alguns versículos que eles usam e refutá-los com base bíblica. Romanos 8, versículo 29 e 30. Os calvinistas usam essa parte da escritura para afirmar que Deus nos predestinou. Eles alegam que Deus não só nos conhecia antes do nosso nascimento, como também já nos escolheu ou predestinou antes mesmo da fundação do mundo. Mas essa predestinação a qual Paulo fala diz respeito à adequação moral ao caráter de Cristo, como ele deixa claro no versículo 29. Porque o que dantes conheceu também o predestinou para serem a imagem de seu Filho. Em outras palavras, Deus predestinou que todos aqueles que crescem em Jesus deveriam moldar-se eticamente e moralmente a Jesus. Essa predestinação não tem nada a ver com a teoria calvinista. Outro versículo que os calvinistas usam, Atos 13, 48. Não há como negar que esse texto demonstra a fé humana agindo em conjunto com a vontade divina. Mas a chave para esse versículo está lá em Isaías 49, 6, que Paulo cita como resposta aos judeus. Deus designou também os gentios para a salvação, e não só os judeus. Logo, toda a variação de pessoas, não só um grupo específico de pessoas que creram foram salvos. Outros versículos que os calvinistas usam, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. A carta de Paulo aos Efésios cita várias vezes a doutrina da salvação. Olhando atentamente para este texto específico que nós lemos e todas as outras vezes que na carta de Paulo aos Efésios ele cita a doutrina da salvação, nós podemos entender que quando falamos da doutrina da predestinação, Paulo está falando da igreja, da predestinação da igreja, do coletivo, e não da predestinação do indivíduo, mas sim do coletivo. Paulo diz que Deus nos escolheu em Cristo e que fomos predestinados a sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus. Isso deixa claro e nos leva a entender que a predestinação falada aqui trata-se da igreja e não do indivíduo. Vamos, outro versículo que os calvinistas usam. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 18. Muitas pessoas vão dizer que esse versículo quer dizer que Jesus escolheu todos os salvos, indivíduo por indivíduo, conhecendo muito bem a cada um. Mas esse versículo aqui, lendo com muita clareza, a gente vai entender que ali Jesus está falando especificamente dos 12 que ele escolheu para serem os seus discípulos. É muito importante a gente entender que Jesus estava se mostrando muito competente para escolher aqueles que o serviriam e continuarem a missão que ele havia deixado. Jesus não estava falando ali dos salvos, mas sim dos 12 que ele escolheu. Outro versículo usado pelos calvinistas, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Primeiro, que a gente sabe que texto fora de contexto vira pretexto. Então, toda a Bíblia, incluindo este versículo, a gente tem que analisar o contexto geral. Este versículo, especificamente, não pode ser interpretado sem considerar os 2 versículos anteriores e os 3 que procedem. No versículo 8, Paulo fala sobre a manifestação do poder de Deus, para só então, no versículo 9, explanar sobre o poder deste evangelho sobre a igreja. Em outras palavras, foi o poder da mensagem do evangelho que salvou e chamou com santa vocação, assim determinado pela graça de Deus e não por uma eleição que apontaria para alguns indivíduos específicos. Próximo versículo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Este capítulo 2 se inicia falando do líder das forças do mal no fim dos tempos e sobre o povo que rejeitou a verdade de Cristo e do seu evangelho. Então o autor dessa carta fala sobre a salvação da igreja e não do indivíduo. Não é difícil entender, sobre uma leitura panorâmica da carta, que Paulo refere-se a uma eleição
condicional e corporativa. Outro versículo, João, capítulo 6, versículo 39. Essa passagem é muito usada pelos calvinistas que alegam que alguns crentes foram previamente escolhidos por Deus e depois dados a Jesus para que Jesus não permita que nenhum deles se percam. Mas o versículo 40 deixa claro que a salvação é mediante a fé, ou seja, é de responsabilidade do indivíduo crer e ser salvo porque creu, atingido pela graça de Jesus. Mateus, capítulo 13, versículo 27. Aqui também, como nos versículos 20 a 22, a expressão eleitos pode ser claramente entendido como povo de Deus. Romanos, capítulo 11, do versículo 5 ao versículo 9. É de suma importância, em qualquer ocasião, ao estudarmos um texto bíblico, a gente entender ou conhecer o assunto que estamos estudando. Assim como nos outros casos, nós não podemos pegar o capítulo 11 e separá-lo do contexto dos outros capítulos que ele faz parte. E na realidade, este contexto do capítulo 11 começa lá no capítulo 9, falando sobre a rejeição de Israel e o juízo por conta da sua rejeição. No capítulo 11, Paulo diz que a rejeição não é total nem definitiva, mas que existe um remanescente escolhido pela graça. Por isso, são chamados de eleitos e escolhidos pela graça, ao invés de escolhidos pela lei. Porque Paulo está fazendo uma comparação. Quem é salvo porque crê no sacrifício de Jesus alcançado pela graça e quem, os judeus, tentou buscar a salvação na lei sem fé. Outro versículo, Colossenses 3, versículo 12. Israel era o povo eleito de Deus, a nação eleita de Deus. E Paulo faz a analogia entre o povo eleito de Deus e a igreja. E que assim como o povo deveria se dedicar à santificação de sua vida a Deus, a igreja também precisa se dedicar a fazer a vontade do Pai. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Aqui nós temos um caso de saudação, com a apresentação da reafirmação da Trindade. Segundo Pedro, as três pessoas da Trindade são participantes da redenção do ser humano. Então, quem predestinou os salvos foi o Espírito Santo, através da sua obra santificadora, estando em conformidade com a onisciência do Pai. Não é uma eleição para definir quem será salvo, mas para pré-determinar que os salvos seriam os escolhidos para serem obedientes à palavra. Outro versículo, Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Não sobra espaço no Evangelho para contestar a soberania de Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dele, para Ele e nele. Por isso, aqueles que descansam na sua sombra desfrutarão do poder da sua soberania. E Apocalipse diz que a igreja vencerá com Cristo. Ou seja, esse texto está falando sobre a soberania de Cristo, sobre o poderio da sua soberania, e não que algumas pessoas vão ser salvas, escolhidas a dedo por Ele. Outro versículo, Mateus, capítulo 22, versículo 14. Este versículo é um resumo da lição que Jesus ensinou na parábola que antecede essa mensagem. Chamados aqui assume o sentido de convidados. Deus convida a muitos ou a todos para tomarem lugar ao seu reino, mas poucos são escolhidos por Ele. Essa escolha acontece não de forma arbitrária, mas sim de modo gracioso, de acordo com a aceitação do chamado que o Senhor fez, a responsabilidade do homem na sua salvação. Outro versículo, Mateus, capítulo 24, versículo 24. Mais uma vez, o povo de Deus é chamado como eleitos. O que é mais destacado aqui nesse versículo é a fidelidade dos escolhidos. Outro versículo, Mateus, capítulo 25, versículo 34. Esse texto tem caráter escatológico, pois fala do cumprimento de uma das maiores promessas que Jesus fez. Há duas interpretações, dentre tantas, mais aceitas sobre esse texto. A primeira é: esse julgamento acontecerá no princípio de um reinado milenar. Seu objetivo será determinar quem entrará nesse reinado. A segunda pressupõe que isso acontecerá diante do grande trono branco. Mas não existe aqui menção alguma à doutrina da predestinação. Só diz que o lugar está preparado para os salvos. Romanos capítulo 9, do versículo 11 ao 13. Uma vez falando de texto fora de contexto. Nós não devemos examinar versículo nenhum ou versículos nenhum fora do contexto que ele se encontra. Mas nós devemos compará-lo com textos semelhantes e com textos do mesmo contexto que ele faz parte. E por isso, vá até Malaquias e leia capítulo 1, versículo 2 e 3, porque fala exatamente do mesmo assunto. Lá você vai entender que a eleição dita aqui fala da nação eleita. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado.
Esses são alguns versículos que os calvinistas usam para falar sobre a predestinação. Tem alguns outros, mas se a gente colocar aqui vai ficar muito extenso. A gente tenta preparar um outro vídeo para falar de alguns outros versículos. Se você discorda do que eu falei, também comenta nesse vídeo. Vamos usar esse espaço para discutir com respeito sobre o que a gente acredita ou não. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações, compartilha com as pessoas que você discute sobre isso, que discordam de você, que concordam com você, que discordam de mim. Ajuda a gente a dar voz à Igreja do Senhor Jesus na internet. Estou deixando aqui na descrição desse vídeo um link que vai te dar acesso a um seminário online sobre arminianismo, do pastor Jamierson Oliveira. Mais uma vez, espero que você tenha gostado. Deixa aí o like, se inscreva, ajuda a gente e até a próxima. Tchau! Não há Deus como nosso Deus.